para o português, alguma coisa vai mudar. Se você quer trazer algo do céu para a terra, alguma coisa de alguma forma vai ser diferente, vai ser reduzida. Não tem como o mistério caber no raciocínio. É um mistério, entende? E aí, né, por exemplo, fica a aproximação do pensamento cristão à filosofia grega, né, o caminho da metafísica como um instrumento sustentador da univocidade. E aí temos o quê? Uma abordagem metodológica, né, como é que eu posso dizer? Resultante de uma afirmação metafísica no interior da teologia dogmático-sistemática. Então a gente tem esse jeito de pensar que foi herdado da filosofia grega, a gente tem esse jeito de pensar, né, só que mistura esse jeito de pensar como se fosse a própria revelação das Escrituras, né? E aí ele até, estou só fazendo um panorama do livro, não tem como ler o livro todo, né? E aí ele até, por exemplo, ele vai fazendo uma articulação, né, da descrição e proposição, tratando, né, da ascensão, da potencialização e evocação, né, do processo de gestação da univocidade universalizante, ou seja, vai chegando um modo que vai se cristalizando, né? Tem a patrística lá no primeiro século, vem a escolástica, aí a gente tem, né, depois os reformadores, e daqui a pouco aquilo que seria uma reflexão, uma produção teológica, vira reprodução teológico-sistemática, né? Então a gente acaba passando séculos e séculos só repetindo, em vez de produzindo, né, teologia a partir da reflexão dos próprios textos sagrados. Como se a gente, ao questionar uma produção teológica, a gente estivesse questionando o próprio Deus, sendo que a doutrina, ela é resultado de discussões teológicas. Por exemplo, dogmas da nossa fé, se você pegar a história da teologia, eles surgem em concílios, em discussões, e a partir das conclusões nesses concílios, agora a gente crê desse jeito. Pastor, o teólogo, nós podemos afirmar que ele tem o dom da fé, ou só tem a fé natural, ou a fé não existe para ele? O teólogo, ele é um pesquisador. O teólogo, ele é um pesquisador. Então, como ele é um pesquisador, ele não 100%, porque ninguém consegue ser imparcial 100%, mas ele é alguém que precisa se distanciar para olhar a experiência de fé. Ele precisa se distanciar para descrever como a coisa acontece, e não apenas experimentar a coisa. Lembra quando eu falei ontem sobre o seu trabalho como pesquisador, como estudante de teologia? Preparar a feijoada. E quando chegar na sua igreja, você vai servir a feijoada. Não vai dizer o que tem. Entende? Você não vai ficar assim, olha, porque o pé de porco tem que ser não sei o que lá, porque o alho tem que ser não sei o que e tal. Imagina, por exemplo, vamos pensar naquela feijoada feita a lenha, né? Imagina que de repente chegou todo mundo lá 8 horas da manhã. Aí está todo mundo sentado lá à mesa, enquanto você está lá cortando o negócio. Não. Tem a turma que gosta disso, está lá preparando, cortando, batendo papo, conversando, trocando ideia, mas enquanto essas crianças estão brincando, tá entendendo? A molecada está jogando videogame, porque ninguém merece ficar ali até a refeição ficar pronta. Esse é o trabalho do teólogo, ou seja, ele pesquisa, ele duvida da sua própria dúvida, ele questiona a sua experiência, ele vai para o texto. Ele quer observar o seguinte: peraí, por que Mateus fala isso aqui, né? E Marcos fala assim? E ele vai pesquisar, ele vai questionar, porque ele não vai perder a fé por causa dessa pesquisa. O teólogo que não tem fé por causa disso, ele já não tem a ver com a teologia, entende? Os professores que eu tive, os que eram crentes eram crentes, o que era descrente era descrente, não tem a ver com a questão da pesquisa dele. E as pessoas, por exemplo, que eu conheci que abandonaram a fé cristã, não estudaram teologia, entende?
Teve aquele cara que foi para a faculdade e abandonou a fé e não acredita mais em Deus. Tem aquele cara que foi para a faculdade e está mais crente do que nunca. Professor, Entende? mas tem algumas falas de alguns teólogos que, tipo assim, dá um baque, dá um susto, entendeu? O jeito que ele Claro. fala, né? Tipo assim, dá aquela assustada. Aí o cara toca- Porque o seminário não é catecismo. O seminário não é catecismo. O seminário é questionamento, é reflexão. Você está pensando porque pensa no que pensa e como pensa. Você não está só pensando, você está pensando o pensamento. Por que eu penso assim? Por que a igreja é assim? O que o autor pensava na época quando escreveu? Entende? Quem Exatamente. escreveu e como ele escreveu. Esse é o caso. Eu acho que é a forma como você entende. Na minha vida, eu acho que Deus entrou como psicólogo. Porque antes de Jesus eu matava, roubava e destruía. Hoje em dia, minha vida é totalmente diferente. Enquanto, por exemplo, tem gente, né, que vê Jesus, enquanto você vê Jesus como um psicólogo, tem gente que vê Jesus como um gênio da lâmpada. Tá entendendo? Ele é o cara que me dá a benção. Tá dando para entender? Tem gente que vê Jesus, né, como aquele velhinho, usando, né, a metáfora da música do Biquíni Cavadão, que tem aquela barba, né? Eu quero chegar lá para puxar as barbas de Deus, né? Então, tem gente que vê, né, Deus, né, como aquele camarada durão. Tem gente que vê Deus como aquele camarada flexível demais. Então, ou seja, o que a gente tem que fazer como um pesquisador é olhar o seguinte: por que eu penso como eu penso? Porque Deus está além disso. Deus é maior do que isso. Deus está acima disso. Deus, ele está muito além da nossa compreensão. E aí, por exemplo, só que filosoficamente falando, assim como a filosofia pegou esse caminho, a teologia pegou esse caminho também, né, de universalizar o real. E aí, aproximando, né, essa mentalidade de a experiência de fé, né, e a sua necessidade de, como é que eu posso dizer, de cognoscibilização, né, de deixar essa fé cognoscível, ela ficar dentro do nosso processo cognitivo. Devido a essa necessidade, o que a gente observa? A gente acaba pegando o discurso sistemático teológico, né, não apenas como um produto de uma reflexão, mas ele acaba virando a própria experiência de fé, praticamente, a própria doutrina. E assim, aí daqui a pouco, essa questão acaba virando o quê? Olha, Deus é isso aqui que a teologia está dizendo. Só que Deus não é. Deus é mais do que isso. Entende? Então, só que a gente tem aquilo que a nossa cabeça pode compreender. E a gente precisa ter isso em mente, né? E aí, o que acontece? Né? Por exemplo, a partir daí, né, vem uma proposta, né, de vamos deshistoricizar, né? Então, vamos tentar nesse diálogo perceber que assim, peraí, existe lembra quando a gente falou lá no início sobre a teologia histórica, né? A teologia tem uma história, existe uma história da teologia, existe um caminhar em que houve uma construção desse saber teológico. Isso, assim, o que a gente compreende hoje não veio do nada, né? Como eu falei aqui agora há pouco sobre a questão, né, do calvinismo, do arminianismo, da trindade. Então a gente, assim, houve um tempo que a Bíblia não se preocupava em afirmar determinada situação, tanto que não se preocupava em afirmar que essas questões são defendidas por nós posteriormente, através da teologia. E aí, no caso, no próximo vídeo, a gente vai estar falando, né, sobre a sugestão, né, que ele faz,
que seria uma elaboração de uma abordagem metodológica que possa ser que proponha, né, uma afirmação local como princípio de uma nova abordagem metodológica em teologia sistemática, ou seja, eu vou falar sobre um assunto, né, mas entendendo que é a partir de uma percepção, é a partir de uma época, é a partir de uma região, é a partir de uma denominação, e não necessariamente como se assim, a realidade é sinônimo do discurso. Não, a realidade ela é maior do que o discurso, ela precisa ser reduzida para caber no discurso. É como, por exemplo, suponhamos, quando você faz uma pergunta para alguém sobre quem é Jesus para você, aí a pessoa fala assim, Jesus é tudo. Por quê? Porque ela não encontra a palavra. Então ela tenta de alguma forma dizer quem é Jesus para ela, sem diminuir. Então ela fala, Jesus é tudo. Mas, ou seja, Jesus ele não se reduz àquela palavra ali. Mas é o jeito que a pessoa tem de explicar a grandeza de Jesus, da experiência que ela teve com Jesus. Entende? Então, por exemplo, é importante a gente ter a ideia de que o discurso é um jeito que a gente tem, né, de representar algo que está em nós. Só que algo que está em nós é maior do que a gente está discursando. Se é difícil para a gente discursar uma representação de algo que está acontecendo, só que a gente precisa discursar para que você também possa ter uma representação da experiência que está acontecendo aqui. É como a gente tem os números, as letras, as palavras. A gente precisa ter essas coisas para a gente poder conversar um com o outro. Senão, como é que a gente vai conversar? Não é mesmo? É como, por exemplo, a fonoaudióloga falou para a gente que a gente tem que dificultar um pouco a vida do bebê para ele perceber que ele tem que falar alguma coisa. Porque com a gente ele... O que é? Você quer leite? Quer biscoito? Quer dormir? Quer não sei o que lá? Agora bota ele no meio das crianças. Ele vai ter que aprender a falar. Porque o outro garotinho não vai ter o paparico que a mãe e o pai têm. Então a gente precisa da representação. A gente precisa da linguagem. A gente precisa disso. Só que isso é menor do que a realidade. Mas a gente faz o quê? Faz a realidade caber na representação e no discurso. Por que eu estou falando isso? A partir do que eu compreendo, é claro, porque não significa que eu captei o que o Alessandro Rocha disse também, né? Mas o que eu estou dizendo aqui é que, assim, Deus é X. Não, X é a compreensão, X é o discurso. Pegando o samba clareou, Deus é maior. Né? E aí, por exemplo, a proposta é o quê? Vamos ter uma abordagem metodológica que possa acompanhar o lugar teológico de onde é feito determinado discurso, de modo, né, que a gente possa ter uma libertação, né, da metáfora, que foi de certa forma substituída pela metafísica, né, e a questão do lugar teológico também como lugar metodológico, ou seja, vamos reabilitar a mediação cultural, né, rehistoricizando o discurso teológico, ou seja, pegar o discurso teológico dentro da história e não mais deshistoricizar o discurso, que é o quê? É pegar o discurso como se ele fosse desde sempre. O discurso não é desde sempre. Teve um momento que os teólogos sentaram para discutir a Trindade, e aí veio o fechamento de questão. Teve um período, não sei se vocês lembram, quando eu pedi a vocês lá atrás, os mais antigos, para fazer um glossário sobre heresias com boas intenções, né? Lá atrás,
quando a gente verificou que houve um período que teve uma discussão se Jesus ele era humano e divino ao mesmo tempo. E aí o pessoal sentou e discutiu o assunto. Ou seja, o que a gente afirma hoje não veio assim, de um cometa e bateu na nossa igreja. Mas dentro da história foi discutido, foi debatido. Depois teve gente que foi preso e morto por discordar, né? Mas assim, a coisa aconteceu na história. Estou dizendo que eu não creio por causa disso? Não. Eu só estou dizendo que assim, as coisas não estavam assim. A coisa estava lá em Nárnia, aí a gente, né, foi pelo guarda-roupa, encontrou o leão e a feiticeira, e aí chegando lá, tá dando, assistir, né, e não vamos confundir Aslan com Simba, tá, é tudo leão, mas é diferente. E aí nesse caso, a respeito desse assunto, chegamos lá, pegamos aquilo ali, trouxemos para cá, como no caso, Joseph Smith pega as tábuas de Moroni, né, olha, trouxe a realidade lá de fora, e tudo isso aqui. Não, gente, a coisa se deu na história. E se ela se deu na história, se deu por meio de cultura. E se ela se deu por meio de cultura, ela se deu passando por conceitos e preconceitos. Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Marcos Feliciano, antes de ser presidente da Câmara, ele era um. Lembra aquela época que ele falava sobre ter crédito no céu? Vivia criticando Batista. A época que ele tinha cabelo duro, que ele não fazia sobrancelha. Todo mundo lembra disso, né? E não estou zoando, estou só descrevendo. Pega uma mensagem dele daquela época e pega a mensagem dele hoje. Bem, não vou falar não. Entende? É melhor não. Aí nesse caso... Não, pessoal, para você ver, como é que quando você pega conhecimento, você começa a ficar crítico demais. Aí você, caramba, que diferença. Naquele tempo eu não conhecia o que eu conheço hoje. Aí quando eu vi ele pregar um dia desse ali, eu falei, meu Deus, o cara tem um nome bom, tudo bem, tem uma impostação de voz, tem um conhecimento, já escreveu 200 livros, mas não é aquilo que são outros pregadores, simples. E aí é importante... nosso coração. Então, e aí é importante a gente observar o seguinte, o que ele já fez já foi uma crítica de valor, não é a que eu estou fazendo. O que eu estou querendo comparar aqui é que assim, o discurso dele ficou diferente. O que o movimento LGBT fez? Queria deshistoricizar. Como assim? O Marco Feliciano de hoje é o mesmo de 30 anos atrás. Queria dizer o quê? O que ele defende hoje é o que ele defendia 25 anos atrás. Cuidado com o Marcos Feliciano. A mesma coisa foi feita com o Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro de hoje é o mesmo Bolsonaro de 10 anos atrás. Só que o filósofo Heráclito, ele fala que ninguém toma banho no mesmo rio 2 vezes. Você molhou o pé ali, né? Imagina, né? Digamos que Rita vai para a cachoeira. Aí enfia o pé na cachoeira, a água está gelada e ela tira o pé. Quando ela colocar o pé de novo, não é mais a mesma água já está lá não sei onde. E também não é mais o mesmo pé, porque o pé que entrou seco agora vai entrar molhado. Então, quando você como é que eu posso dizer? Deshistoriciza isso, quando você, é aquele que usa essas palavras difíceis, usava, né? Quando você deshistoriciza uma afirmação, um discurso, parece que esse discurso ele é de sempre, desde sempre. Quando você rehistoriciza, você faz o quê? Ele pertence a uma época, a um lugar. Se ele pertence a uma época, a um lugar, vamos discutir dentro daquela época e daquele lugar. O que significa isso nesse contexto? O que significa casamento misto em Ruth? O que significa casamento misto em Neemias? O que significa casamento misto em Esther? O que significa casamento misto em Esdras? E aí você percebe, né, que assim, você olha e você vê que a mesma Bíblia, nada de casamento misto, Neemias bate nos caras, Esdras manda os camaradas mandarem as mulheres embora. O que
que é casamento Tá misto? dando, é o casamento entre alguém que crê e alguém que não crê. Ah, tá. Para mim, hoje em dia, o casamento misto seria entre, por exemplo, digamos, dois evangélicos, sendo que um evangélico é crente de verdade e outro evangélico não é crente de verdade, né? Só que há 20 anos atrás, 30, 40 anos atrás, casamento misto seria alguém que é evangélico com alguém que não é evangélico. Hoje, para mim, nem todo evangélico é crente. E aí, nesse caso, em relação a... Só que nesse contexto aqui é quem era da fé de Israel e quem não era da fé de Israel. Certo. E aí, por exemplo, Neemias desce a bordoada nos caras do casamento misto. Esdras manda o pessoal abandonar suas mulheres e se separar dessas mulheres do casamento misto. Esté, quando casa com o rei, é um casamento misto. E ela é a heroína da história. Vai entender. Ruth, ela é um casamento misto, quando ela casa com Boaz e antes quando casa, né, com o filho de Noemi. Mas Ruth, ela é uma ancestral do rei Davi. Estou dizendo o que está certo, o que está errado? Não, estou dizendo que a gente tem que analisar, rehistoricizar, para entender, em período tal, em cultura tal, aconteceu isso. E não dizer o seguinte, vai ser sempre assim, sempre foi assim, isso é, e pronto. Não, isso está sendo agora, mas não quer dizer que vai ser amanhã. Entende? E aí, por exemplo, digamos, hoje não, mas digamos que o Fernando que me conheceu ano passado viesse perguntar, então Deus vai mudar? Né, Fernando não faz mais isso, mas o Fernando do ano passado faria. Deus vai mudar? Não, a questão não é Deus. A questão é a nossa compreensão sobre Deus. Uma coisa é a visão que você tinha dos seus pais quando você era criança. Outra coisa é a visão que você teve depois de adulto. Depois que você se torna pai. E outra, ainda tem isso. Depois que perde. Porque adulto sem ser pai ainda é uma visão diferente. Adulto sendo pai é outra visão. Depois que eles morrem, Meu Deus. caraca, eu não gosto nem de pensar nessa sensação, porque eu já perdi um dos dois, né? E aí acontece, a leitura é totalmente outra. Por exemplo, o meu pai, ele vivia dizendo que a gente tinha que, todo dia das mães, a gente tinha que cantar. Ela é a dona de tudo, é a rainha do lar, né? E aí nisso, todo ano minha mãe chorava. Minha mãe é boba, e todo ano ela chora. Aí nisso, no refrão, né? Se eu não me engano, acho que Agnaldo Timóteo e Ângela Maria, no refrão, eles cantavam: eu me lembro o chinelo na mão, o avental todo sujo de ovo. Se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo de novo. Quando eu era criança, eu não via razão nessa frase, Marília. Eu pensava assim, tá maluco? Como é que eu vou querer voltar de novo? Tomar chinelada? Pô, música doida, assim, na minha cabeça não cabia. Hoje, se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo de novo. Entende? Então é um tipo de situação, né? Porque aí eu lembro daquela música, eu não lembro a compositora, mas assim, até porque essa música não toca mais, né? Aquela Era Uma Vez Alguma Coisa, né? É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar ao início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido, né? Então o que acontece? A respeito o Jefferson está assim, porque ele está escutando alguém murmurar a música, ele quer saber quem é. Aí o que acontece? Coisa feia, Jefferson, vai tomar conta, para de tomar conta da vida dos outros. Aí o que acontece? Não é isso não. Olha só, em relação a você julgou os outros, também te julgo. Aí então, em relação a isso, como eu já disse, bom só do céu para cima. Não acredito em bondade de ninguém, nem na tua, Jefferson. Aí em relação a esse caso, por exemplo, o que é tomar chinelada ante as dores que a gente passa, né? O que é tomar uma chinelada em relação a ver o meu filho doente e não poder fazer nada? O que é tomar chinelada em relação a ficar desempregado, ter conta para pagar, né? E saber que tua família depende de você? O que é tomar chinelada em relação a, de repente, você ter que arrumar tudo e se mudar porque o vagabundo está de olho na sua filha e você não quer deixar sua filha na mão do vagabundo? Tá dando para entender? Olha o quanto a vida da gente é complexa. E a gente, quando é criança, só tem bronca porque quer sair, quer brincar e não quer tomar chinelada e quer comer doce todo dia.
Entende? Então, olha como é que a gente muda. Se a gente muda, como é que a sociedade humana não muda em milênios? E aí, como é que você vai sempre ter a mesma leitura? A gente acha que tem a mesma leitura, mas não tem. Como eu disse, você se barbeia. Dificilmente alguém da época bíblica, da tradição de Israel, estaria se barbeando. Por que que você se barbeia e entende que obedece à palavra de Deus? Porque culturalmente a cristandade passou isso para você e parece que sempre foi assim. Lá a cultura, a barba tem um valor tremendo. Entende? Israel. Tanto que é desonra, né? Então, aí você, por exemplo, vai reparar, né, essas questões todas, inclusive em relação à questão, né, o homem colocar a calça comprida. Ué, mas não tem calça comprida no Novo Testamento. Não tem calça comprida no Antigo Testamento. Tem vestido. Porque não existia. Entende? Mas percebe como é que assim, a gente tem coisa que a gente aceita e coisa que a gente não aceita. Só que a gente não consegue perceber que é a gente que faz isso. É a gente. O texto está lá bonitinho, desde quando ele foi escrito. Mas o nosso olhar, o nosso que está aqui na sala, já mudou. Por exemplo, houve um período que eu pensava assim, eu não posso orar sem camisa. Eu não posso orar de bermuda. Eu já tive fases assim. Entende? Então, por exemplo, eu já tive fases de pensar o seguinte, coisas como essa, distrair alguma coisa de uma música secular. Isso é o Satanás. O que é de Deus? Só a música evangélica. Não me interessa se o teor é de vingança, é evangélica. Entende? Então, olha como é que é o seguinte, estou dizendo que eu mudei para melhor? Não. Talvez hoje eu seja menos crente do que há 30 anos atrás. O que eu estou querendo dizer, há 20 anos atrás, perdão, há 30 anos atrás eu estava cantando Sante pensa que sua boca beijou outra boca, né? E aí nisso, por exemplo, em relação àquela música triste, final de tarde, aí nesse caso, por exemplo, mais de 20 e poucos anos para cá, o que acontece? A gente muda, nosso olhar muda. Deus é o mesmo, nele não há mudança nem sombra de variação, em nós há. E como é esse não há mudança nem sombra de variação? Não sei, porque ele diz, olha, vou fazer isso, não vou fazer mais não. Entende? Então, até o não tem mudança nem sombra de variação, a gente corre o risco de não estar entendendo direito. Então é importante a gente assim ter essa compreensão como é que eu posso dizer, de ter o cuidado, né, em relação a essa questão, né, 15 para as 9 agora, Fernando. Aí, em relação a isso, né, da gente historicizar, o discurso teológico, colocar ele de novo na história. E nesse livro, até no final, ele faz algumas considerações sobre a possibilidade de uma nova abordagem metodológica para o discurso teológico sistemático, né? E desse modo, né, como está na introdução do seu livro, ele parte da sensação incômoda da inadequação do discurso sistemático da manualística protestante às realidades do local. E aí, qual é o propósito? O propósito é reabilitar a multiplicidade discursiva das comunidades locais em suas mediações culturais, ou seja, da gente ter um pouquinho mais de respeito para as leituras. Quando a gente conversou na semana passada sobre a teologia luterana e sobre a teologia, por exemplo, reformada, a gente percebeu perspectivas totalmente diferentes. Eu não vou nem pegar a neo-ortodoxa ou a liberal, né, porque a Vanessa até ficou em crise, então deixa isso quieto. Mas assim, ou seja, de acordo com a época, né, os liberais eles surgem numa situação de cosmovisão iluminista, em que eles querem fazer tudo caber dentro da razão. Então, vamos tirar aquilo, né, que está parecendo um mito, vamos tirar aquilo que está parecendo mistério, vamos tirar aquilo que parece milagre e vamos colocar só aquilo que cabe na nossa cabeça, né? Então, peraí, multiplicação dos pães não deve ser bem isso não.
Tá dando para entender? Mar Vermelho? Não. O que acontece é que é o seguinte, a água abaixou, aconteceu não sei o que lá, tá bom, então o milagre foi Faraó se afogar numa água que estava abaixo e deu o povo de Israel passar. Tá dando para entender? Mas o que acontece? Brincadeira da parte, porque quem defende isso tem um argumento para fundamentar, e é bom não fazer hora não, porque alguém pode me atacar. E aí, assim, da gente reabilitar a multiplicidade discursiva, né, das comunidades locais em suas mediações culturais. Para isso, né, ele convida o leitor a trilhar o caminho que conduz a uma terra comum, porém desconhecida, que é a própria realidade, a própria cultura, a própria fé, né? Ou seja, que tal eu ver Deus com os olhos que eu não tenho outro, e fazer uma análise do meu olhar. Quando eu falo sobre essa questão de ver Deus de repente, né, como um militar, eu lembro do meu pai, que foi instrutor de sargento. Para ter uma ideia, um dos primeiros presentes que meu pai me deu foi um disco pequenininho, né, que a gente chamava de playback, com o hino Cisne Branco, né, o hino da Maria do Brasil. E aí o que acontece? Para ter mais ou menos uma ideia, meu pai ele era super vibrador. Então ele fazia a gente bater continência, cantava a marcha soldado, esses negócios todinho, tudo tal. Então me chamava para assistir a Semana do Presidente no Silvio Santos, né, com o João Figueiredo. Então meu pai ele era esse cara, apaixonado pela vida militar, né? E aí qual é o problema disso? No meu trato com meu pai, tranquilo. Mas agora no meu trato com Deus, corre o risco de quê? Né? Vou pegar uma experiência simples. Minha mãe não estava em casa, estava eu e meu pai. Meu pai falou, vou fritar o seu ovo. Aí eu falei, não, eu quero fritar o meu ovo. Eu tinha menos de 8 anos. Você vai comer o ovo do jeito que você fritar. Eu quero fritar o meu ovo. Aí eu não sei como eu fiz na hora de fritar o ovo, que a gema escorregou a frigideira e saiu. Eu comi o ovo só com a clara. Meu pai era daquele que quando eu pisava na bola, você vai escolher. Você quer apanhar com bolo na mão, correia, chinelo, né? Então, bolo na mão, correia ou chinelo, né? E assim, ele era um cara duro. Qual é o problema disso no meu relacionamento com Deus? Meu relacionamento com Deus é um Deus de graça. Deus não me trata de acordo com o que eu mereço. Ele me trata melhor do que eu mereço e me pune menos do que eu mereço. Mas se eu vou para o meu relacionamento com Deus, identificando o Deus Pai como meu Pai, eu corro o risco de quê? De tentar agradar o Pai exigente. Só que esse Pai exigente é perfeito. O meu Pai exigente dá para agradar, ou pelo menos fingir. Aquele Pai exigente não tem como agradar porque ele é perfeito, e não tem como fingir. Eu vou viver na loucura. Então